louvar o Senhor, ouvir a sua palavra. E nós já oramos a Ele, louvamos o seu nome e é tempo de ouvir a palavra. E eu estou aqui esperando que Deus fale conosco. Eu quero que Deus fale comigo. Aliás, Deus já tem falado, né? Porque tem falado na semana. Mas espero que Deus fale conosco. Amém? Deus é bom. Ouvir a palavra de Deus é o melhor que nós podemos fazer. Tanta coisa que nós escutamos ao longo dos anos. Nossos pais, nossa mãe, nossos irmãos, tios, tantas coisas que falaram para nós, que marcaram a nossa vida. Negativamente. Negativamente. Tantas coisas que nós ouvimos nesse ano, nessa semana agora, que marcaram a nossa vida negativamente. Mas a palavra de Deus vem curar. Mas a palavra de Deus vem dar direção. Mas a palavra de Deus vem trazer transformação, milagres acontecerem pela palavra de Deus na nossa vida. Então esse é um momento muito importante para você prestar atenção na palavra de Deus. Esquece o sotaque argentino. Escuta a palavra de Deus, amém. Escuta a palavra de Deus de trás da pessoa que fala. Escuta o que Deus tem para falar para você. Não, você não acha isso espetacular? É brutal. Que Deus fala conosco. Especificamente, né? Porque tem vezes que Deus tem uma pregação, mas Deus fala diferentes coisas a diferentes pessoas. Se você vai depois do culto, pergunta o que Deus falou contigo, pode ser totalmente diferente do que falou comigo, do que falou com a Laura, com o Luciano, com todas as pessoas aqui, porque Deus é pessoal. Deus é próximo a nós. E isso para mim é espetacular, é maravilhoso, porque eu posso falar que Deus é fiel, amém? Deus é fiel. O tempo todo. A grande pergunta é se nós somos fiéis. Deus é fiel e isso é uma constante. É uma verdade absoluta e constante. Pode ser de noite, de dia, pode ter tormento, pode ter o dia calmo, pode estar frio, pode estar calor, pode ter crise financeira, pode ter um monte de trabalho, um monte de dinheiro. É a mesma constante. Deus é fiel. Ele nunca vai faltar a nenhuma das suas palavras. Ele nunca vai faltar a nenhuma das suas promessas. Ele é fiel. Ele não esquece. Nós esquecemos. Ele não esquece. O que ele falou, isso vai acontecer. Acredita. Não é a questão. Deus é fiel. A pergunta é se nós estamos sendo fiéis. Nas diferentes situações na nossa vida. Não somente nos momentos tranquilos, que tudo está bem. Também naqueles momentos que são difíceis, complicados, complexos. Olha, eu vou te falar, eu acredito firmemente que não tem super-heróis na igreja, né? Que não tem pessoas sobrenaturais, superpoderosas. Eu estou atravessando uma das semanas mais complicadas na minha vida. Está sendo difícil para mim entender muita coisa. Mas deixa eu te falar uma coisa. Só a tua fé vai te manter nesses momentos. Só a tua fé, não a tua posição, não o teu título, não o teu dinheiro, não a tua trajetória, não a tua família, somente tua fé. E tua fé tem que estar pronta para esses momentos. Porque se é a única coisa que vai manter seguro você tem que proteger essa fé. E não uma fé em você, uma fé no Senhor. Essa frase minha, eu acho que já falei no Espaço Show, essa frase aqui. Eu gosto muito. Um barco está sempre seguro na margem, mas não foi construído para ficar ali, né, capitão? Não foi construído. O barco está tranquilinho na margem. Quem não gosta de andar de barco, tem pessoa que gosta, pessoa que não gosta, eu não gosto. E o barco na margem, para mim, é maravilhoso. Igual avião no aeroporto. Maravilhoso. É o melhor que tem. Eu acho que tem que ser aí onde ele tem que estar. Mas ele não foi construído, desenhado, a engenharia dele não foi para ele ficar na terra nem ficar na margem. A engenharia do barco foi construída para ele atravessar tempestade no mar. A engenharia no avião, em nome de Jesus, eu acredito nisto cada vez que eu vou tomar um avião. A engenharia do avião foi construída para atravessar turbulência. Glória a Deus. Onde está? Das minhas. Eu vou viajar semana que vem, ora por mim, irmã. Foi construída para atravessar a pior das turbulências, sem problema. Foi criado para isso, foi pensado para isso. Pessoas lá ficaram pensando como fazer para ficar cada vez melhor. Essa é a sua engenharia. Foi pensado para aquilo, não para estar no aeroporto. No aeroporto está tranquilo.
É ou não é? Mas quando você já aterra, isso já está chegando, né? Pronto, já não tem que passar por nenhuma situação mais. Chegou, pronto, glória a Deus. É maravilhoso. Mas não é esse o propósito do avião. Isso igual na nossa vida. É tranquilo quando está tudo bem, é, não é? Mas nós não fomos criados para isso. A engenharia na nossa vida foi criada para atravessar turbulências, para atravessar tempestades e conseguir chegar do outro lado. Porque Deus é fiel. E Ele é o engenheiro detrás da nossa vida. Deus tem nos criado não para estar sossegados e tranquilos. Eu não estou falando para você que você tem que... Eu desejo problemas para você. Não, mas a vida é assim. Você quer alcançar alguma coisa na sua vida, isso vai trazer dificuldade para si. É ou não é? Não, mas eu quero fazer faculdade, mas tenho que trabalhar, né? Porque não tem ninguém para me manter, então tenho que trabalhar. E, aliás, tenho que fazer faculdade. E, aliás, tenho que fazer isso na igreja. E, aliás, eu não vou deixar meu chamado de lado. Então, sua semana fica cheia. E aí que você vai perceber o nível do teu compromisso. Não somente com os teus sonhos, mas também com os sonhos que Deus tem colocado no teu coração, que são expressados na igreja e no ministério. Porque você foi criado para atravessar essa tempestade. Acredita. Mas o ingrediente que não pode faltar é a nossa fé. Porque se falta isso, aí não dá para atravessar a tempestade. Aí não dá para atravessar a tormenta. Aí só vamos afundar. Aí só vamos cair. Em nome de Jesus, Pai, ajuda. Pelo fato, nós precisamos procurar fortalecer a nossa fé. Ao longo dos anos dentro da igreja, ao longo dos anos, na nossa jornada espiritual, procuramos fortalecer muitas coisas. Muitas coisas. Nossas habilidades, nossos talentos, nossas capacidades, nossos conhecimentos. Mas tem vezes que nós esquecemos de que o mais importante é fortalecer a nossa fé. De que serve eu ser o melhor músico se eu não tenho fé? De que serve ser o melhor pregador se eu não tenho fé? De que serve eu ter muito dinheiro se eu não tenho fé? De que serve conhecer a palavra de Deus de capa a capa se eu não tenho fé? Não serve de nada. E, lamentavelmente, eu tenho visto pessoas que têm muitas dessas coisas, que abandonam a sua fé. E é interessante, vamos falar agora de João capítulo 16, do versículo 31 ao 33, que vamos ler. Mas o primeiro versículo, Jesus fala claramente, eu estou me adiantando um pouquinho, mas Jesus fala claramente que ele ia falar todas aquelas coisas para que os discípulos não abandonem a fé. Claramente. Esse é o propósito pelo qual eu vou falar isso. O que eu falei antes e o que eu vou falar agora, no contexto, ok? O desejo de Jesus, João capítulo 16, o desejo de Jesus era que os seus discípulos não abandonem a fé. Ele tinha treinado eles, tinha falado com eles, eles tinham visto como as coisas aconteciam, os milagres, tanta coisa. Mas nada disso ia servir se os discípulos abandonavam a sua fé, é claro. Então o desejo, oi filho, então o desejo de Deus é que você não abandone a sua fé. Vamos ver o que a palavra de Deus pode nos dizer nesse assunto. João capítulo 16, verso 31 ao 33. Amém? Você tem ele aí? Amém? Glória a Deus. Diz assim, respondeu-lhes Jesus, credes agora? Eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Que difícil isso, né? Você está passando por aflição e ainda tem que ter bom ânimo. Eu venci o mundo. Deixa eu ler também outra versão, a nova tradução, linguagem de Deus, diz: e Jesus respondeu, então agora vocês creem, pois chegou a hora de vocês todos serem espalhados, cada um para a sua casa, cada um para o seu canto, e assim vão me deixar sozinho. Mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. Eu digo isso para quê?
por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo, vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Percebeu essa parte daí? Eu digo isso porque se vocês estão unidos comigo, vão ter paz. Mesmo tendo tempestade, mesmo tendo turbulência, mesmo tendo dificuldade, se há uma união, que é uma união de fé, se há uma união, se vocês creem, se vocês acreditam, se vocês confiam, mesmo na dificuldade, vocês vão ter paz. Isso é um milagre. Amém. Isso é sobrenatural. Quantas vezes você conhece uma pessoa que está atravessando dificuldade, você vai ver ela, mas ela parece que está de bom ânimo, parece que sabe quem aquela pessoa é, parece que ela confia em alguma coisa, sabe? Tem alguma informação que você não tem. Porque há uma confiança. E se há confiança em Deus, apesar da dificuldade, eu posso receber paz. Vemos um relato muito interessante em que Jesus fala aos seus discípulos. E eu queria compartilhar com você 3 coisas nessa manhã para que nós possamos aprender algo novo a respeito do nosso relacionamento com Deus, a fé e as dificuldades. Amém? Está comigo? Amém. Deu para entender até agora? Tá. Se você não entende, pede a Deus discernimento. Tá? Deus quer falar conosco nesta manhã. Primeira coisa que eu acho muito interessante, de fato eu coloquei o título dessa pregação é essa frase. Acreditamos agora. É muito interessante que Jesus pergunta para seus discípulos, depois de eles afirmarem que acreditam, né? Verso 30 diz, agora conhecemos que sabes tudo. E não precisas de que alguém te interrogue. Por isso, cremos que saíste de Deus. E a resposta de Jesus é agora que acredita. Ele já tinha estudado com Jesus, caminhado com ele durante 3 anos. Eles já tinham visto milagre acontecer na sua frente. Eles viram multiplicação de comida maravilhosamente feita. Eles tinham experimentado Jesus. Quem dera ter caminhado com Jesus, né? Nós nem vemos, nem tocamos, nós acreditamos. Quem dera ter caminhado com Ele, visto Ele fazer as coisas. E depois de 3 anos dos discípulos experimentarem Jesus, agora acredito. Que maravilhoso, né? E Jesus, é engraçado, uma pergunta retórica, né, que ele faz depois. Diz, filho, só agora. E sabe uma coisa? Muitas vezes nós estamos na igreja durante muito tempo. Mas nossa fé parece que não cresce. Aliás, às vezes estamos na igreja e não acreditamos. Eu sou uma dessas pessoas. Eu cheguei na igreja com 14 anos e eu só conheci o Senhor com 15 anos. Então eu fiquei dentro da igreja 1 ano sem fé. Sei lá porque eu fiquei. Eu estava em uma cidade muito pequena, sei lá, música, a calefação, fora fazia frio, não sei. A comida depois, mas tive 1 ano dentro da igreja. As pessoas eram muito boas comigo, falavam, me convidavam, maravilhoso. Mas eu ainda não conhecia Jesus. Então isso pode acontecer. E também pode acontecer que nossa fé tenha se mantido da mesma estatura ao longo dos anos, quando a nossa fé tem que crescer. Quando Deus nos quer levar além do lugar onde nós estamos. Você sabia disso? Você sabia que a finalidade da cruz não é a cadeira da igreja? A finalidade de Deus ter descido como homem, 33 anos, não é que você aqueça a sua cadeirinha. Não é isso. Deus quer te levar além. Amém. E para esse além, você precisa fortalecer a sua fé. Porque daqui para lá você vai atravessar, com certeza, por dificuldades. Não é uma profecia, nem um desejo do meu coração, é uma obviedade do caminho. O caminho funciona dessa maneira. Se você está neste ponto e ainda está com dificuldades na sua fé, o meu conselho do coração é faz de tudo para fortalecer essa fé. Amém. Faz de tudo para procurar Deus, para participar de toda atividade que você pode, para que essa fé possa crescer, de fazer coisas que você nunca fez. Amém. É tão fácil fazer o que você já sabe fazer.
Faz coisas que você nunca fez para Deus. Aquela coisa que sempre ficou no fundo da sua mente. Eu quero fazer isto, eu quero fazer aquilo. Eu me lembro que na minha adolescência era pregar no autocarro. Eu subia naquele autocarro sempre para ir para a escola e no fundo da minha cabeça, fica em pé e prega. Eu falei, Jesus, que isso, rapaz. Eu fico com vergonha, metade do autocarro vai para a minha escola também. Faz isso comigo não. E vai colocando aqueles desafios, até que você faz e cresce. Até que você faz e avança. Mas estão lá não para ser esquecidos, não para pensar que o diabo imundo, que o diabo não vai falar para você pregar no autocarro, não vai. É Deus mesmo. É o Espírito Santo falando no teu coração para fazer alguma coisa além, para fazer aquela oração pela pessoa que está doente. Vou ligar para o pastor, faz você também, depois liga para o pastor, para contar um milagre. Mas faz, ora pelas pessoas que estão doentes, prega o Evangelho, porque o destino da cruz não é a cadeira da igreja. Nós precisamos crescer. Os discípulos tinham caminhado 3 anos com Jesus. Quantas pregações você ouviu na sua vida? E tem alguns aí que tem... Agora eu vou fazer um jogo de anos do cristianismo, né? Vou contar uma história, mas... Quantos... Vou fazer agora. Quem tem mais de 10 anos de conhecer Jesus? Você já ouviu mais de 520 pregações dominicais, né? Isso eu vou fazer com 10 anos porque a matemática não é o meu, né? Tá? Com 10 fica fácil. Bota um 0 lá. Quantas? 20 anos, 1040, obrigado. Sempre é bom ter um matemático perto. 1040 pregações. 10 anos, 20 anos, 5 anos, 1 ano, 52 pregações dominicais. Mas o negócio não é ouvir, porque, aliás, às vezes nós, lamentavelmente hoje, ouvimos mais pregações pela internet que em casa. Aí a nossa doutrina fica toda bagunçada, né? Nós não sabemos se somos presbiterianos, adventistas, testemunhas de Jeová, pentecostais, ficamos tudo bagunçados. Em que creio? Eu não sei, numa pessoa com muitos braços. Não, peraí, isso é o hinduísmo. O que você está lendo? Então, nós ouvimos muita coisa. Agora, o que nós estamos ouvindo está nos fazendo crescer ou duvidar? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Muitas vezes, não na igreja, não dentro das nossas igrejas, mas muitas vezes eu escuto algumas coisas pela internet que eu fico com mais dúvidas do que certezas. Eu fico assim pensando, poxa, será que eu existo? Vou tocar minha face, se eu não sou uma realidade metafísica, né? Eu quero acreditar, não deixar de acreditar. Eu quero consumir coisas que me aproximam a Deus, não que me deixam longe dele. 52 sermões semanais escutamos ao longo do ano. Quantos deles nós colocamos em prática? Quantos deles nós ouvimos na semana que temos aí para praticar? Praticamos. Quantos deles nós passamos para o outro? Sei lá, um irmão da igreja te ligou, eu não fui na igreja, como que estuvo o culto? O culto estuvo maravilhoso, anota aí, ponto número 1. Eu vou praticar a pregação que eu escutei. Essa foi a pregação. Você gostou? Glória a Deus. Vamos juntar na semana para falar mais, vamos orar juntos. Vamos praticar aquilo que temos escutado e ouvido. E fazer o que a Bíblia diz, transmitir aquilo que nós escutamos em outras pessoas que sejam fiéis também. Homens fiéis a homens fiéis. Mulheres fiéis a mulheres fiéis. Transmitir aquilo que temos recebido de Deus. Ao longo dos anos, será que temos crescido um pouquinho? E você percebe seu crescimento com as perguntas que você se faz a si mesmo. Quanto tempo você está fazendo-se a mesma pergunta e não tem resposta? Quanto tempo você está lidando com o mesmo problema? Parece que ainda está na secundária, né? Está repetindo. Quantas vezes? E muitas vezes nós não queremos nem atravessar pelo problema, porque eu não gosto dessa pessoa, eu não gosto dessa situação, eu não quero perdoar aquele, eu não quero pedir perdão por essa situação, eu não quero deixar aquele pecado. E isso nos deixa estancados, parados no caminho. E Deus quer você avançando, o inimigo quer você parado. Jesus, com tudo isto na mente, falou para os seus discípulos, porque ele estava prestes a ir.
E ele tinha conversado com ele durante 3 anos, ensinado, orado, feito um ministério diante deles para eles aprenderem, deixar eles fazerem. Mas chegava um momento que eles iam ficar sem ele. Tá bem, glória a Deus. E depois fala que para nós é melhor ele irem, porque vai mandar o Consolador, vai mandar o Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Então vai, Jesus, vai tranquilo. Vai mandar o Espírito Santo. Nós temos que crescer quando o tempo passa, não somente deixar o tempo passar. O passo do tempo é sinal de envelhecimento, meu amigo, não de maturidade. Sabia disso? Tem adolescente que é muito maduro. E tem senhor de 40 anos como eu que é muito imaduro. Acontece ou não acontece? Não olha para ninguém, fica olhando para mim. Que deixa ele em evidência. Tá? Porque isso é uma realidade. Tem pessoas que têm muitos anos, mas não têm maturidade nenhuma. E tem pessoas que têm poucos anos e são muito maduros. Não tem a ver com isso. Não tem a ver com o passo do tempo simplesmente. Sino que tem a ver com o que eu faço com aquele tempo que está atravessando minha vida. Olha, essa história que eu queria contar para você, na semana, no seminário, eu contei mais estendida, né? Mas eu só queria contar uma parte, porque é uma das atividades ministeriais que nós tivemos que fazer com a Laura, mais esquisitas do mundo, né? Se você fica curioso, um café e um pastel de nata eu conto para você, tá? Depois aí fala comigo. Quando nós chegamos nos Estados Unidos, nós tínhamos o desejo de trabalhar na igreja americana para aprender mais o inglês e tal, e fomos numa igreja no deserto, uma cidade chamada Barstow, no meio do deserto lá da Ruta 66. E trabalhamos numa igreja americana. Estamos tranquilos lá, 1 mês de estar lá, o pastor liga para nós, diga, Juan, eu preciso de você pastorear uma igreja hispana. Eu falei, pastor, eu estou fugindo dos hispanos e você... É mesmo isso? Eu falei, bom, vai conhecer, vai pregar e você depois me fala. Eu fui lá pregar, a primeira coisa que entrou lá, falava na porta, igreja mexicana. Eu falei, mudamos o nome ou troco o passaporte, né? Porque igreja mexicana com um pastor argentino, não, só faltou um pastor alemão de... Não dá. Aí não dá. Eu fui trabalhar lá com a Laura e, bom, a igreja, eu te falei, café e pastel de nata, eu te conto, uma esquisita, parecia uma coisa mais estranha que eu vi na minha vida. Mas, no momento, baseado naquele princípio de liderança, eu fui lá para saber onde nós estávamos, para saber onde nós tínhamos que chegar. Então, nós fomos lá sentar com os 4... tem uma palavra que o pastor ensinou para mim, mas eu não sei se posso usar. Então, não uso. Não, mas era engraçado, queria usar. Não. Então, tinha 4 pessoas de idade. Já sabe qual é a palavra, né? Tinha 4 pessoas de idade só na igreja, né? Então, entrei lá, conversar com eles, e eu quis perguntar, quanto tempo de cristãos vocês têm? Né? Não sei, o senhor colocou isso, você lembra, Laura? Você estava lá, tomando um cafezinho. Quanto tempo de batismo você tem aí? Eu tenho 20. Eu tenho 30. Eu tenho 50. Faltava um falar, eu tenho 80. Você batizou quanto? Tem quantos anos, filho? Mas nós, os pastores da igreja, tínhamos menos tempo de batismo que todos eles. Nós deveríamos ser os mais novos na fé, pelo fato, né? Os novos convertidos, falando de algum jeito. Mas eles 4 tinham menos maturidade que o Oliver. Eles 4 juntos. Eu não sei se você sabe quem é o Oliver, né? O Oliver é meu filho de 2 anos que está aí. Era terrível aquele povo lá. E naquele momento Deus falou isto comigo. O passo do tempo não é igual, não é sinal de maturidade. O passo do tempo é simplesmente sinal de velhice. Simplesmente. Eu não estou falando nem para os da primeira idade, nem da terceira idade, nem da quarta, nem da última. Para todos. O que nós estamos fazendo com o tempo? O que nós estamos fazendo com o nosso tempo aos pés do Senhor? O que nós estamos fazendo com o nosso tempo na presença do Espírito Santo? O que nós estamos fazendo com o nosso tempo nas Escrituras, na igreja? Irmão, porque sinal de crescimento não é uma coisa que eu posso expressar na igreja. É meu compromisso com a obra de Deus. É meu compromisso com a obra de Deus. E aí que está, se eu tenho compromisso com a obra de Deus, eu vou daqui para lá, mesmo sem saber o que vai acontecer lá. E só posso fazer isso com fé.
Unicamente eu posso fazer isso com fé. E eu não estou falando de você ir nas missões, que poderia, porque tem muita necessidade internacionais. Mas Deus pode fazer alguma coisa com você aqui que você não está querendo. E Deus está falando faz tempo. Tem mais de 30 conselhos no Portugal que não tem uma só igreja. Deus tem que falar com alguém, é ou não é? Deus tem que falar com alguém. Deus quer falar com alguém. De fato, eu sei que Deus já está falando com alguém. E o interessante seria que nós possamos responder a Deus com a mesma fidelidade que Ele tem. O que mais tem que fazer Deus para nós acreditar? O que mais? Milagres, palavras, profecia, palavras de ciência. O que mais Deus tem que fazer para que nós acreditemos que Ele está conosco, que Ele morreu na cruz, que Ele vai voltar a procurar a sua igreja e que Ele quer usar você para a glória e honra do seu nome? Não importa a sua idade, se você é muito novo ou se você já tem muita experiência de vida. O importante é a nossa resposta à pergunta: você vai aceitar o chamado de Deus na tua vida? Sim ou não? E não importa a idade. Primeira vez que eu respondi essa pergunta tinha 17 anos. Não importa a idade. E não importa também a minha resposta nos 17 anos. Eu tinha que responder também aos 18, aos 19, aos 20, 21. Eu tenho que responder agora com 40. Eu tenho que responder ano que vem com 41. Eu tenho que continuar a responder a mesma pergunta. Filho, você quer continuar a fazer isso? Eu quero, Senhor. Eu tenho que continuar a responder a mesma pergunta. Estamos preparados para tempos difíceis? O capítulo 16, como eu te falei, começa com essa declaração. Eu digo isso para que vocês não abandonem a sua fé. Verso número 1. Eu digo isso a vocês para que vocês não abandonem a sua fé. Depois de todo aquele esforço de Jesus, pregando, ensinando, multiplicando, curando, fazendo milagre, os discípulos tinham cultivado uma pequena fé. Que leva a Jesus perguntar: só agora que vocês acreditam? Nessa jornada nós precisamos de humildade para os momentos difíceis. Não somos nós que resolvemos os problemas. Nós não temos o controle, porque nós somos finitos. Não do jeito que eu gostaria, né? Eu já não estou muito finito. Mas nós somos finitos. Nós somos pequenos. Nós não temos a força necessária para resolver os nossos problemas. Humildade, que Pedro não teve, né? A fé em Cristo é diferente. A fé na nossa fé. A fé em Cristo é diferente em acreditar que eu tenho a força para fazer. A fé em Cristo é diferente em acreditar que eu tenho a templança para atravessar. A fé em Cristo é diferente, eu creio que porque eu tenho toda a resposta e a experiência, eu posso fazer e nada de ruim vai acontecer. Pedro falou o seguinte para o Senhor: eu nunca te abandonarei, mesmo que todos te abandonem. Uau, que bonito, né? Vou ficar com Pedro. Obrigado, Pedro. Mas não foi a resposta de Jesus, né? Além disso, eu nunca vou dizer que não te conheço, mesmo que eu tenha que morrer com o Senhor. Ai, meu Deus. Qual que foi o resultado? Pedro diz que não conhecia 3 vezes. Não só uma, 3. Né? Para ficar acentuado na acta. Né? 3, né? Repete. 3 vezes ele diz: não, eu não conheço ele. Aliás, na última já ficou falando assim tudo desajeitado, temperamental. Eu não conheço, diz que eu não conheço. Imagino que ele deve ter feito uma expressão corporal já agressiva até, né? Eu disse que eu não conheço. Fé no Senhor não é fé em nós. Fé no Senhor não é fé na nossa trajetória. Fé no Senhor não é fé na nossa capacidade. Fé no Senhor não é fé no nosso título, nem no nosso dinheiro. Você percebeu? Você percebeu que nós fazemos mais uso da nossa fé quando temos problemas que quando está tudo bem? É ou não é? Olha a tua oração pelos alimentos que você tem em cima da mesa. Obrigado, Deus, os alimentos, em nome de Jesus. Amém.
o mais curto possível, o mais rápido possível. Às vezes até o mais desanimado possível. E faz até por obrigação às vezes. E às vezes faz porque tem alguém espiritual também na sala e fala, vou fazer porque... Vai pensar que não ora nem pelo alimento. Não é? Mas vê a tua oração quando você está doente. Vê a tua oração quando você não chega ao final do mês. Vê a tua oração quando a tua esposa está doente, teu esposo está doente. Quando o teu filho está doente. Tem pais primeiriços que têm seu primeiro filho. Deixa ver as mãos. Só um, né? Então, naquele primeiro, aqueles outros, né? Aquele primeiro filho. Que ele ficava doente de noite com febre, você saía correndo para o hospital. E o enfermeiro falava, botava aí o termômetro para ver a febre que tinha 37,5. Olhava para a tua cara, falava, vai para a tua casa. Não, no começo era engraçado para a gente, né? Porque a gente estava desesperado na metade da madrugada no hospital. Eles mandavam para casa e falavam, volta só se tiver mais de 38 por 3 dias. E você passava 3 dias sofrendo, orando lá, Pai, em nome de Jesus, Senhor me deu, não me tira de mim não, achando que o menino ia morrer. Por uma febre de 3 dias, uma laringite de danado, uma coisinha assim pequena. Mas claro, né? Naqueles momentos onde nós não temos experiência, está vendo? Nenhuma experiência, nenhum conhecimento, nenhuma força. Então, como eu não posso me encostar em nada para fazer força para sair, eu só posso usar a minha fé desesperadamente. E naquele momento você cresce. Porque está assistindo, vindo, olhando a vida de uma perspectiva que você não tinha pensado, nem experimentado. Está fazendo uma coisa nova. Você não tem capacidade para atravessar por aquela situação. Somente pode fazer aquilo com Deus. Daqui é o importante fazer coisa nova. Não filho novo, né? Tranquilo. Tem que ter filho para crescer na fé. Tranquilo. Se Deus fala, tá? Tá tudo bem. Mas fazer coisas novas para permitir que a nossa fé possa crescer. Deus está te chamando além. Deus está fazendo um chamado a você para ir um pouquinho além. Só um pouco mais. Só um pouco mais. Deus quer de você. Todos nós deveríamos nos unir nesta oração. Senhor, protege-me porque eu não consigo proteger a mim próprio. Não somente quando estamos desesperados, todos os dias. Até quando você acorda pela manhã e tem que fazer o dia que você já sabe fazer. Que todas as atividades que você tem no seu dia, você faz de cor, sem problema. De manhã, de tarde, de noite, e vai estar num dia tranquilo. Mesmo naquele dia, Senhor, me protege porque eu não consigo me proteger a mim mesmo. Senhor, cuida de mim porque eu não dou conta nem da minha vida. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti no trabalho que eu sei fazer. Eu preciso de Ti na família que eu conheço. Eu preciso de Ti na igreja que eu estou há anos. Eu preciso de Ti quando eu vou fazer aquilo que eu já fiz muitas vezes. Eu preciso de Ti porque sozinho eu não consigo. Jesus estava levando os seus discípulos a abraçar essa verdade. Não em ter fé neles, em ter fé em Jesus. E abraçar essa realidade, porque nós somos incapazes. É insuficiente o que nós temos para fazer o que Deus quer que façamos. Por isso precisamos confiar em Deus e viver para Deus. E a última coisa que eu queria partilhar com você nesta manhã. Temos que confiar em Deus e viver para Deus. Os versos acabam com essa ideia de no mundo tereis aflições. Mas nós no mundo procuramos prazer. Nós no mundo procuramos comodidade, conforto. Nós no mundo procuramos que tudo esteja tranquilo. Mas a grande realidade é que no mundo tereis aflições. Se nós estamos tendo aflições, tem alguma coisa errada por aí, meu amigo. Alguma coisa tem que estar sofrendo no nosso caminhar com Jesus.
Pode ser que faz tempo que você não diz que sim para o Senhor. Já disse que sim no passado, mas faz tempo que não diz que sim para as coisas que Deus está falando ao teu coração. Pode que você faz anos que está fazendo a mesma coisa dentro da igreja, mas Deus está falando contigo para fazer outra. Você diz, Senhor, não, isso comigo não. Aí não dá, pai. Aí você fica naquela situação e não avança. Deus está chamando você para ir além. Muitas vezes sofremos porque somos cabeça dura. Glória a Deus, amém, irmã? Muitas vezes sofremos porque somos cabeça dura. Entramos em negócios que não tínhamos que entrar. Assinamos coisas que não tínhamos que assinar. Dissemos palavras que não tínhamos que dizer de jeito nenhum. Próxima vez que você aquece seu corpo, faz assim. Você está quentinho, não fala. Tá? Vou esperar esfriar. Porque às vezes nós falamos de coisas que ficamos arrependidos a vida toda. E depois resolver aquele problema é difícil. Muitas vezes nós sofremos porque somos cabeça dura. Procuramos o conforto e o luxo por em cima do reino de Deus. O sofrimento do qual a palavra de Deus está falando é o sofrimento que vem pelo fato de você servir a Deus. Desse sofrimento e dessas aflições que está falando a palavra. Esses são os tipos de aflições e sofrimentos que trazem em você caráter e crescimento. Os outros não, os outros é só dor de cabeça mesmo. Deus quer te levar num caminho de crescimento, onde as aflições não venham somente trazer dor, sino que, além disso, venham trazer crescimento. Deus quer trabalhar conosco, mas nós precisamos deixar obrar Ele em nós. Amém? Nós procuramos uma vida tranquila, mas Deus exige de nós sacrifício. Eu não sei em que ponto, mas no momento da história nós entramos num cristianismo muito sossegado, né? Onde parece que só tem que sofrer aquele que é pastor, missionário, evangelista, sei lá, né? Aquele que tem um título para você sofrer mesmo. E nós estamos todo mundo tranquilo. Avivamento em Portugal. Eu quero. Todos os conselhos com igrejas. Eu quero. Todas as cidades com igreja. Eu quero. Eu quero que o evangelho seja pregado até o fim da terra. Eu quero igreja no Afeganistão, no Nepal. Eu gostaria. Ouvir, ou estar, não sei, o que Deus quiser. Eu gostaria. Mas isso não vai acontecer se somente deixamos nos ombros dos ministros o trabalho da igreja. Não vai acontecer nunca. De fato, vamos ter ministros estourados, igual passarinho, e pessoa com muito tempo hábil dentro da igreja que poderia fazer, mas não faz. Deus quer levantar um exército, não somente um par de super-heróis. Deus quer levantar um exército para que exista avivamento em Portugal. Deus quer levantar um exército para que todos os conselhos tenham igreja, para que todas as cidades de Portugal tenham igreja. Deus quer levantar um exército para que possamos pregar o evangelho aqui, lá e além. Na nossa Jerusalém, na Judeia, na Samaria e até o último da terra. Deus quer levantar um exército. Para fazer a vontade de Deus, Jesus estava só, mas não totalmente só, ele estava com o Pai. Verso número 32, e vou finalizando, diz: pois chegou a hora de vocês todos serem espalhados, cada um para sua casa, e assim vão me deixar sozinho, mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. Não tenhamos medo de viver para Deus. Não importa se todo mundo abandona você, Deus nunca vai te abandonar. E é interessante que Jesus só falou este tipo de palavras em João 16, 15, aos discípulos, depois dele mesmo atravessar por todas essas situações. É interessante. É interessante. Porque Deus não somente fala da teoria, fala da prática para nós. Ele não fala para nós sentado numa nuvem no céu. Ele fala para nós de um madeiro na cruz. Ele fala para nós porque ele também atravessou dificuldade. E mesmo se nós estamos só, lembra disso,
Deus nunca vai te abandonar. A palavra de Deus diz que até o fim Ele vai estar conosco. O fim não chegou, então 2 mais 2 é 4. Jesus está do meu lado. Jesus está do teu lado. Mas eu estou sofrendo, Ele está sofrendo contigo. Ele está te abraçando, Ele está contando as tuas lágrimas. Ele sabe o que vai acontecer. Confia nele. Deus está contigo. Que problemas temos por diante que Deus não possa resolver? Que situações você está atravessando que Deus não possa resolver? Em que situação de vida você está tão longe que Deus não pode te alcançar? Deus está contigo, Deus está comigo, Deus está conosco. Amém? Fica de pé, eu queria orar com você. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Procura fortalecer a tua fé. Procura fortalecer a tua fé. Que estejamos mais preocupados em assumir o risco de pregar o Evangelho do que assumir o risco de comprar um carro novo. Que passemos mais tempo a falar do amor de Deus e menos tempo a criticar o nosso irmão. Fixemos os nossos olhos em Jesus e não nos erros das outras pessoas.